Buenos días. Bom dia, eu sou Jimena Llosa, da Compass Group. Muito obrigada a todos por se unirem ao nosso webinar sobre a indústria do lítio, que tem há muito tempo. Bom dia, eu sou Jimena Llosa. A apresentação de hoje tem tradução simultânea. Para escolher a língua, vocês têm que clicar o botão localizado na parte inferior da tela, com um símbolo de globo terráqueo. Bem, muito obrigada de novo. Hoje temos conosco Daniel Jiménez, uma das pessoas especializadas em lítio com maior destaque em nível internacional. Daniel Jiménez trabalhou 28 anos na Soquimit, com vários cargos, dentre eles vice-presidência comercial de lítio e iodo, onde teve uma ativa participação na introdução da indústria nos Estados Unidos, na Europa e também na Ásia. Posteriormente, ele fundou IL Market, uma empresa consultora especialista na indústria de iodo e lítio em vários âmbitos corporativos. Atualmente, também é diretor de Gama Lítio, uma empresa australiana que desenvolve projetos de lítio na Argentina. Bom dia, Daniel. Muito obrigada por estar aqui. E antes de dar a palavra e fazer uma introdução, eu queria comunicar, nós migramos à plataforma do Zoom. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, vocês podem enviar através do botão de perguntas e respostas que está na parte inferior. Ou vocês podem enviar as perguntas ao longo de toda a apresentação. Por favor, Daniel, pode começar. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Jimena. Obrigado a todos os participantes desse seminário. Obrigada, Compass, pelo convite. Vamos fazer uma revisão rápida sobre o que é esperado do mercado do lítio para os próximos 10 anos. Uma indústria que hoje é extremamente ativa. Vamos ver as razões, qual o comportamento da oferta para satisfazer a crescente demanda. Vamos ver a oferta e demanda também a longo prazo e também, com isso, fazer uma projeção de preços. E, finalmente, vamos comentar alguns dos assuntos que têm a ver com o desenvolvimento dentro da cadeia de valor da indústria e também o que está acontecendo na América Latina. Primeiramente, nós devemos entender que o que mobiliza a demanda futura do lítio no mundo são os veículos elétricos. E é tão relevante isso que é o que nós devemos olhar no futuro. Todas as outras aplicações não são mais relevantes dentro do contexto da indústria do lítio. Olharmos o que está acontecendo com veículos elétricos no último tempo, estamos falando do último ano. A gráfica da esquerda, vemos na parte, a linha laranja, mostra a venda dos últimos 12 meses. O mundo dos níveis de veículos móveis vendidos acumulados para junho de 2020. Hoje, para maio de 2021, estamos acima de 4 milhões. Com provavelmente vendas esse ano que vão superar os 5 milhões de veículos. Um aumento explosivo entre 70% e 75% de venda durante 2021 com relação a 2020. Se olharmos, isso também é muito interessante. A indústria de veículos elétricos se desenvolveu inicialmente muito forte na China, e só a partir de 2020 começa a se desenvolver a indústria europeia, e hoje vemos nessa gráfica a Europa, que está na parte de azul, é o mercado dominante de maior crescimento para os próximos anos. Agora, o que está impulsionando essa demanda? Claramente, tem
assuntos ambientais por trás, e isso ajuda, por um lado, os fabricantes de veículos para se autoimpor metas de eletrificação de suas frotas, que em alguns casos são extremamente agressivos, surpreendentes. Anunciou publicamente metas muito agressivas no sentido de levar a 100% de sua frota, a eletrificação de 100% de sua frota para 2030. Lógico, a Tesla, antes do que isso, mas logo começaram grandes produtores a se impor metas, foi muito determinante isso. E agora, recentemente, os Estados Unidos, que estava muito atrasado nesse aspecto, Ford e General Motors também anunciaram metas muito ambiciosas no sentido de Ford para 2030, General Motors para 2035 ter suas frotas eletrificadas 100%. Quer dizer, os fabricantes de veículos impulsionados por regulações, por demandas de seus clientes, por tentar liderar este espaço com fabricantes chineses também, estão refocando sua perspectiva. No lado regulatório, temos que muitos países e cidades estão colocando restrições à circulação de veículos e motores de combustão interna. São restrições de acesso, em muitos casos, como vemos na tabela na parte de cima. Em outros casos, são restrições de venda de veículos desse tipo. Nos círculos, vocês podem ver que 2030 é um ano-chave, onde muitas restrições estão colocadas. Isso em termos de demanda de veículo elétrico, que provavelmente vai gatilhar um desincentivo de compra de veículos de combustão interna para 2024 e 2025, porque os preços de revenda vão baixar. Consequentemente, as pessoas vão preferir comprar veículos elétricos. Isto adianta a compra de veículos elétricos. Claramente, também tem um tema de subsídios. Na China, isso foi forte. Essas gráficas comparam os níveis de subsídio ano tras ano, como isso evolui. Na China, isso está baixando ao longo do tempo, já não são mais níveis muito altos. Na Europa, sim, sobretudo com a pandemia, colocou subsídios significativos no caso da Alemanha, subsídios de 9.000 euros por veículo, e isso continuará vigente em 2021. Isso alavanca a demanda de veículos elétricos na Europa. Tem razões estruturais por trás. Basicamente, com a massificação da produção, é esperado que o custo total de veículos elétricos seja inferior ao custo total de um veículo de combustão interna. E só para demonstrar de maneira gráfica as partes que compõem um veículo de combustão interna e de motor, as partes que compõem um motor elétrico, é muito mais simples e os custos de manutenção são muito mais baixos. Logo, tem outro aspecto mais subjetivo, que é a experiência de viajar num veículo elétrico. Tem uma pesquisa de BMW de 2 anos atrás. Basicamente, o estudo diz que uma porcentagem de donos de veículos elétricos dizia que seu próximo veículo seria de novo um veículo elétrico. Por outro lado, donos de veículos de combustão interna tinha 35% que queria que seu próximo veículo fosse elétrico. Quer dizer, também desde um ponto de vista de consumidor, tipo de experiência, e também por consciência verde, também há uma demanda maior por veículos elétricos esperada. E, finalmente, para mostrar também de forma gráfica o que está acontecendo na substituição de veículos, as vendas nos Estados Unidos, basicamente, vemos as vendas substituídas por 100% elétrico. Em definitiva, tudo isso significa que as taxas de penetração de veículos elétricos vão crescer na projeção que nós estamos utilizando
para estudar a demanda de lítio, vemos 15% de veículos elétricos para 2025 e 30% para 2030. E graficamente, isso podemos ver na linha amarela, na gráfica da direita, com taxas de penetração. Também temos outra previsão de outras empresas mais especializadas em venda de veículos, quais as vantagens de penetração são muito mais altas. Com isso, eu quero dizer que, provavelmente, o que vamos ter na apresentação, a demanda pode estar subestimada, e é importante ter isso presente, porque é uma possibilidade. Definitivamente, hoje há uma amplitude nas projeções que são significativas. Do lado da tecnologia de cátodos ou baterias, também teve um desenvolvimento muito interessante, que não afeta o lítio, mas sim qual o químico que vai ser demandado. Faz alguns anos, o mundo pensava que o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos iria na direção de baterias de alta densidade energética, que para sua produção precisava de muito. Vamos ver a relevância disso. Agora, no último ano, houve um desenvolvimento muito forte de uma tecnologia antiga, LFP, que, por arquitetura, os fabricantes de baterias e veículos conseguiram aumentar a densidade energética dessa bateria uma vez colocada no veículo. O que isso significa? Que tecnologicamente pensava que tudo com alta densidade de lítio hoje está voltando a uma tecnologia mais antiga, mas mais eficiente, com uma maior densidade energética na célula, mas na arquitetura do veículo tinha uma densidade energética bastante parecida, com um custo significativamente mais baixo. Por outro lado, isso dá para pensar que contribui à baixa de demanda por veículos elétricos. Então, com base nessas considerações do ponto de vista de demanda, nosso cenário base é que a demanda cresça entre 2020 e 2030 de 6 a 7 vezes. 6 a 7 vezes. Agora, se considerarmos um dos cenários mais otimistas, esse crescimento poderia ser de 8 a 9 vezes, o que é um desafio gigante para a indústria do lítio para ser capaz de administrar essa demanda e não constituir um freio na mobilidade. Quando vemos também a demanda para o futuro, os usos que o lítio terá, vocês podem ver a armazenagem energética, que são a parte azul das barras, em 2030 representará 90% da demanda global. Quer dizer, bateria, tudo, veículo elétrico é uma parte importante. Por isso é importante entender a indústria do lítio, devemos entender o futuro dos veículos elétricos. Por outro lado, também, talvez um assunto mais profundo, a demanda, dado o desenvolvimento tecnológico das baterias, provavelmente a demanda de carbonato e hidróxido serão equivalentes em tamanho durante esse período, e isso terá repercussões, sobretudo no lítio produzido nos salários da América do Sul. Por quê? Porque se olharmos a curva de custo de produção de carbonato de lítio na esquerda e de dióxido na direita, o carbonato de lítio tem uma curva de custo diferente. Desculpem, os produtores de diferentes fontes de carbonato de lítio têm um custo diferente. E as três primeiras barras da esquerda, que são as verdes, isso é a partir dessa moeda. Quer dizer, em Atacama, na Argentina, onde também tem muito desenvolvimento de lítio, e também na China. Quando comparamos isso com os custos de produção de carbonato de lítio a partir de mineral, particularmente na Austrália, que é a grande fonte de lítio mineral hoje no mundo, vocês podem ver que os custos de produção de carbonato de lítio na América do Sul, especificamente, são muito baixos comparado com os custos, com o custo marginal de outros produtores. No entanto, o hidróxido de lítio, isso é revertido porque
a partir das samoeiras para produzir hidróxido de lítio, é preciso carbonato de lítio primeiro. Então, isso faz com que perca a competitividade no salário argentino versus uma produção de hidróxido de lítio a partir de mineral. O carbonato de lítio claramente tem uma vantagem e, dado que a demanda de carbonato de lítio continuará sendo forte nos próximos anos, também é esperado que exista uma boa possibilidade de gerar margens altas a partir de samoeiras da América do Sul. Agora, podemos ver a oferta do lítio para o mundo. Na gráfica de cima, vemos os principais países produtores de lítio. Quando eu falo de produtores, eu falo de extratores de lítio. E aqui podemos ver como a Austrália, na parte de laranja, é o maior produtor hoje em dia e continuará mantendo essa posição de maneira muito clara e dominante durante a próxima década. Tem enormes recursos de lítio mineral e não apenas enormes, mas também muitas facilidades para o desenvolvimento. Por outro lado, temos o Chile na parte de azul. O Chile está crescendo fortemente, particularmente por causa da Soquimich, ampliando suas produções de maneira importante, e também o crescimento. E também queria destacar a Argentina, que é a parte cinza da gráfica. A Argentina hoje é um país relativamente pequeno em produção de lítio, são 30 mil toneladas, mais ou menos, é menos de 10% em nível mundial, mas tem um número importante de projetos que serão desenvolvidos e que tornarão ele um produtor do nível de tamanho do Chile para a próxima década. Também, ao longo prazo, podemos pensar em reciclagem. Essa reciclagem será retrasada de maneira importante, porque a vida útil das baterias elétricas está crescendo, não são 5, 6 anos, como pensávamos 10 anos atrás, ser mais próximos a 9, 10 anos para veículos elétricos, e também temos a potencialidade de uma segunda vida de armazenamento, com qual uma bateria que hoje está sendo colocada no veículo elétrico será disponível para reciclagem daqui a 15 anos. Por isso, não é muito relevante o aporte de reciclagem como fonte de lítio até 2030, inclusive mais. Por outro lado, quando vemos o tipo de recurso que produzirá lítio, vemos na parte de laranja como um mineral. Estamos pensando na Austrália, América do Norte, em outros países, será a maior fonte de lítio no mundo. As salmoeiras vão crescer, sobretudo na Argentina e no Chile, e não terão o tamanho da produção do lítio de outros. Então, com todo esse panorama, nós temos uma demanda que vai crescer muito forte, e, por outro lado, temos uma oferta com uma capacidade instalada de produção entre 4 e 4,5% para satisfazer a demanda. Quando vemos essa gráfica, eu queria explicar um pouco isso. As barras mostram a capacidade instalada que na parte amarela que temos para 2030 e que são 500 mil toneladas aproximadamente. E logo temos as expansões brownfield e as expansões greenfield para o futuro. É isso que nós temos hoje na agenda. A linha verde é a demanda que nós estamos projetando e o que nós vimos na primeira parte da apresentação, chegando a aproximadamente 1 milhão de toneladas de demanda para 2025 e 2,2 milhões de toneladas de demanda para 2030. Se olharmos com essa oferta que nós estamos estimando a capacidade de utilização da indústria
ela vai aumentar em níveis de 58% que nós tivemos no ano passado, para se estabilizar em torno de 80% a partir de 2022 para o futuro. 82% é, isso é uma taxa de utilização muito alta, porque antes dessa capacidade não está 100% disponível necessariamente porque está em processo de projeto. Então, é uma situação complexa. Agora, se temos um cenário otimista de demanda, que é o que nós temos na linha contínua vermelha, bem, as capacidades de utilizações se disparam para 90% aproximadamente. Então, ali nós temos uma certeza que para 2023, provavelmente, vai faltar lítio, ou a demanda de lítio vai crescer muito. Para 2024 e 2025, as demandas de utilização excedem 100%, isso porque hoje não estamos visualizando os projetos que podem satisfazer essa eventual demanda tão alta. Esses são Isto pode apontar para uma década em que os preços de lítio serão consequentemente altos e acima do preço estimado. Outra coisa importante, expansão e brownfield tem um risco, evidentemente, mas é mais baixo. Tem pessoas que estão conhecendo e estudando o assunto, isso pode ter um atraso, mas é uma probabilidade importante que terá sucesso. No entanto, a expansão greenfield tem um risco inerente a qualquer projeto mineiro importante, e também uma delas está apostando por tecnologias novas, processos novos, que tem muito risco envolvido. Então, também vemos uma possibilidade de que esses projetos não tenham sucesso no futuro e que ou haja um atraso, que a oferta seja um pouco mais baixa consequentemente. Quer dizer, temos aqui a possibilidade de que a demanda seja mais alta e a oferta seja mais baixa. As duas coisas apontam na mesma direção, mais escassez de lítio e com preços consequentemente mais altos de lítio. Também é coisa de ver a história. O preço do lítio até 2015 estava sempre em níveis de $6 ou abaixo de $6. A indústria que participou foram produtoras de samoeiras que podiam concorrer com esses preços. Não existe uma oferta, a oferta tem um atraso para chegar, chega fundamentalmente pelo lado dos minerais, e tem uma sobre-oferta e os preços baixam. Até tocar o fundo em 2020 e em 2020 com preços baixos, atrasos de operações, sobretudo na parte mineral, isso gera uma alça, um aumento que nós estamos vendo hoje, apesar de ter capacidade inutilizada na indústria, mas basicamente porque alguns produtores estão ainda controlando a forma de que os preços se mantenham altos. Quando analisamos a mesma demanda, mas com uma abertura de onde será originada a capacidade mineira, na gráfica da esquerda podemos ver que capacidade nova vai vir de salmoeiras, que provavelmente o risco é maior que projetos a partir de rocha dura, que é o que nós temos na parte marrom. Isso só para visualizar qual a razão do aumento e que tem potencialidade de risco nas salmoeiras, porque é mais complexo. Agora, com uma perspectiva mais ampla, ao longo prazo, podemos ver que temos mais ou menos um mapa claro da indústria de onde se produzirá o primeiro 1,5 milhão de toneladas de lítio. Pensando que devemos satisfazer uma demanda de 2,2 milhões de toneladas, são desafios que ainda não estão muito claros. Não estou dizendo que que a oferta não vai existir, mas claramente será uma oferta com recursos que hoje devem ser desenvolvidos. E, consequentemente, a gente pode esperar que parte da oferta requerida seja de maior custo. Logo, novo
novamente apontado para preços mais altos, com custos marginais do que vemos hoje, e é o que podemos ver nessa gráfica. Na parte ponteada, podemos ver os custos marginais com base nos recursos que são explorados hoje. A partir de 2026, haverá uma mudança importante no sentido de que os recursos deverão ser explorados com margens mais altas e, consequentemente, isso empurra a preços mais altos. Isso nos leva a projeções de preço, em que a linha azul representa preços de hidróxido de lítio, a linha verde carbonato de lítio. Pensamos que haverá uma paridade de preços, porque o produtor de custo marginal tem custos equivalentes para produzir carbonato e hidróxido, e também vemos as capacidades de utilização das indústrias com 48%, isso vai aumentar para 80%, e os preços, consequentemente, vão aumentar a $14, mais ou menos, que é um preço acima do valor de incentivo hoje. Hoje, muitos projetos podem ser desenvolvidos com variações positivas em torno de 11, $12. E para a segunda metade da década, que é mais difícil projetar capacidade de utilização, porque simplesmente os projetos não estão desenvolvidos hoje para ter uma previsibilidade disso, mas os preços deveriam ser mais altos, consequentemente. Isso com relação à oferta de demanda e lítio. E agora, outra coisa que eu acho interessante é o que está acontecendo na cadeia de valor da bateria. Na cadeia de valor, nós começamos com mineração e chegamos a fabricantes de carros. E o que nós vemos hoje é que os fabricantes de carros estão se integrando para trás na cadeia, mas estão chegando fundamentalmente à produção de bateria. Quer dizer, a produção de bateria é uma parte essencial de seu negócio para produzir veículos. E ainda tem poucos fabricantes de carros que estejam se integrando na parte de trás, chegando para a mineração. Os únicos dois que podemos pensar nisso são a Toyota e Great Wall, fabricante chinês. Agora, fabricante de cátodos, células, aí tem uma integração muito ativa para tentar assegurar suas fontes de lítio para produzir cátodos e baterias. Isso é um movimento que provavelmente vamos ver fabricantes de carro hoje se integrando para trás de maneira importante, porque dado esse cenário de potencial escassez de lítio, cada vez será mais importante para esses fabricantes assegurar o fornecimento de lítio. Tanto assim que a Volkswagen já falou que está considerando a produção de lítio, uma coisa que surpreende muito, porque 3 anos atrás a Volkswagen considerava isso uma aberração. Mas eu acho que tem consciência da pouca disponibilidade de lítio que haverá no futuro para o desenvolvimento de suas plataformas elétricas. Outra perspectiva interessante é o nível de integração que hoje existe na indústria do lítio, indireta, através de participação patrimonial entre produtores ou acionistas que têm participações diferentes produtoras de lítio. Isso que começou como um exercício básico de como está tudo vinculado, isso nos leva a pensar que tem poucos produtores independentes hoje em dia. Quer dizer, o pessoal que está hoje na indústria está apostando em várias áreas da produção de maneira que a poder participar, crescer em alguns projetos em etapas mais iniciais. Por exemplo, aqui a parte de baixo podemos ver que começou como um refinador de lítio, hoje tem uma participação em 7, 8 projetos em diferentes recursos do mundo. Eles estão fazendo isso. Eles participam em projetos e companhias para assegurar lítio que permita sustentar o negócio ao longo prazo. Vamos ver as últimas 3 slides da América Latina, a capacidade da América Latina de produção do lítio. Essencialmente, nós temos os recursos de salmoura que estão concentrados na Argentina, a Bolívia e o Chile. E aqui os círculos representam o tamanho
dos recursos, as barras horizontais, a concentração, quanto mais à direita, melhor o recurso. E na parte vertical, vemos o contaminante, que é o melhor o recurso nesse sentido. Aqui podemos ver o salar de Atacama, é um animal de outro planeta, é o Messi do futebol, isso é Atacama. Quando vemos o resto, sobretudo a Argentina e seu número de salários, que tem uma concentração de lítio parecida e uma relativamente baixo com contaminantes de magnésio. Quer dizer, são produtos que podem ser desenvolvidos. Dentro deles, tem projetos que hoje estão em andamento e tem outras que estarão operando a partir do próximo ano. E aqui tem um conjunto de salários que são todos muito parecidos e, consequentemente, é esperado que se tornem produtores de lítio. Desses projetos, tem vários que estão em etapas de execução, estão avançando. E, nesse sentido, a Argentina trabalha com 20 companhias, não apenas com exploração, mas também desenvolvendo projetos. O Uyuni Bolívia é um salário grande, mas é complicado em termos de jurisdição, é um processo complicado pelo alto conteúdo de magnésio que ele tem. Agora, Rocadura, o Brasil, na parte horizontal, podemos ver a concentração de lítio, na vertical, o tamanho. E isso aqui comparamos com os líderes da produção de rochadura, que é a Austrália, que são os projetos que estão na parte de amarela. Isso também é um animal diferente nesse conjunto todo. Inclusive, nos períodos de baixos preços, para os finais da década de 90 até 2015. E aqui nós temos uma série de projetos, alguns em execução. E em verde, os projetos do Brasil. Os recursos do Brasil, em termos de lei, são muito parecidos com o que acontece hoje na Austrália. E são projetos que, em termos de tamanho, oferecem a possibilidade de criar uma empresa grande em lítio. E, finalmente, nós temos um recurso que não está sendo muito explorado no mundo, mas tem um desenvolvimento muito interessante, e um deles é no México, particularmente são a gela. Aqui no México temos o projeto Sonora, que provavelmente vai começar produzindo daqui a 2 anos. E no Peru temos outro projeto que é o Fartani. Não são argelas, desde um ponto de vista de processo produtivo, são parecidas. E também nos Estados Unidos também temos um projeto muito grande que pode ser desenvolvido. Esse tipo de recursos requer um desenvolvimento tecnológico no processo produtivo, com riscos altos, mas se resolverem os problemas tecnológicos, eles serão uma boa fonte de produção de lítio. Finalmente, uma pergunta que sempre é feita: por que a Austrália ganha nesse desenvolvimento, na participação no mercado no mundo do lítio, sendo que na América do Sul nós temos reservas que permitem produzir muito mais lítio de maneira mais econômica? E a tabela daqui de baixo resume o que nós temos em termos de qualidade de recursos, o que temos no Chile, na Argentina, inclusive a Bolívia, são muito bons em termos globais para produzir lítio. No entanto, não temos legislação que nos acompanhe, não incentiva o desenvolvimento de projetos de lítio, e também devemos contar com o risco de região que nós temos com a América do Sul, e como ponderação, o Chile não é um país atraente como produtor de lítio, porque
Com a Bolívia também acontece a mesma coisa. Os projetos estão sendo desenvolvidos no Brasil e na Argentina. O atrativo meio para a produção, por isso a Argentina vai crescer muito na produção de lítio e também o Brasil. Isso seria a minha apresentação. Jimena, é isso. Muito obrigada, Daniel. Muito interessante. Chegaram várias perguntas. Vamos começar com o lítio. Você já falou. Vamos começar com os riscos. Não é para ser pessimista, mas as megatendências, uma delas é dos veículos elétricos, padrões de consumo, dos novos consumidores, de gerações mais jovens, e também as energias limpas. O lítio, podemos dizer que os carros elétricos atravessam as megatendências, que é uma coisa estrutural que acontece em nível internacional, mas também outra megatendência é que muitas vezes se torna um boomerang, porque hoje existe, que é o que nós mais podemos ver, é o aspecto do nível de poluição, de uso de água, sobretudo no caso do lítio, que pode eventualmente retornar como um boomerang e colocar obstáculos regulatórios para o meio ambiente nessa indústria.